Olá, pessoal dos Brasileiros Sem Fronteiras e amigos. Estou aqui em Paris com o professor Carlos Augusto, psicanalista brasileiro, natural de Recife e é formado aqui na França também. Já tratou em vários hospitais, em clínicas, ajudou pessoas através da sua associação. E hoje tenho o prazer de bater um papo com ele novamente, depois de alguns anos, para a gente falar sobre o tema do engajamento no estrangeiro. Primeiramente, bom dia, professor. Bom dia, Luísa. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? E eu acho que esse tema é bem atual, né? Mas assim, eu não queria entrar no detalhe de posição política, né? Se bem que o Brasil teve grandes mudanças dos anos 70 para cá, e essas mudanças no Brasil também influenciou os brasileiros que mudam no estrangeiro, né? Porque, assim, como em cada sociedade existem os ricos, as classes médias, os pobres, os miseráveis, e os brasileiros que estão no exterior também estão ligados a essas classes e a esses comportamentos de classe também, né? Mas a abordagem que eu queria falar é do aspecto terapêutico dos engajamentos sociais. Não é que seja terapia, mas é terapêutico, né? Ou seja, que faz bem, né? Primeiramente, para quem não conhece, o que é engajamento social? O engajamento social não é só o engajamento popular ou de esquerda. É estar engajado em mudanças, engajamento ou envolvimento, né, em questões de mudança social, seja para um grupo ou para a sociedade toda, não é? Quando se fala, por exemplo, o mais conhecido é as lutas dos direitos humanos, né? De um tempo para cá está sendo a luta dos povos das florestas, né? Das comunidades, né? Então tudo isso são engajamentos. São ao redor de um tema de interesse coletivo de certas coletividades, comunidades, né? E a pessoa se envolver, o francês fala militante, né? Não sei se usa em português esse termo, militante, a pessoa que está ali envolvida, né? O termo militante é ligado à questão da disciplina, né? Inclusive existe a expressão militante profissional, que não precisa receber dinheiro, né? Inclusive das pessoas que são envolvidas com projetos, envolvidas em associações ou em movimentos. Tem uma expressão que diz: o mais perigoso é o que faz gratuitamente. Né? Mas por que, gente? Por quê? Porque se envolve, estuda mais os temas sem o constrangimento da nota, né, de passar em provas, de ter o status do diploma, de corpo e alma. Eu estou aqui pensando em vários casos, né, a nível cultural. Aqui na Europa tem a questão dos refugiados, por exemplo. Tem várias pessoas que hoje que estão inclusive sendo processadas, algumas foram presas aqui na Europa, porque estão recebendo esses refugiados que conseguem sobreviver quando atravessa os mares aí, o Mediterrâneo. Então, eles, por um período, eles recebem na própria casa, que isso é proibido, né, porque você está recebendo uma pessoa que não está numa situação legal, né, mesmo que seja numa situação de refúgio, está fugindo de uma situação de guerra, né, ou de extrema miséria, uma catástrofe, alguma coisa desse jeito. Então, algumas dessas pessoas europeus, mas quando são essas pessoas que estão recebendo os estrangeiros aí, quando você vai ver o perfil, são pessoas que foram professores, que chama da Educação Nacional aqui na França, que estão aposentados, que foram ferroviários, ligados ao movimento sindical ou não. Então, são pessoas que poderiam estar muito bem cuidando do cachorro, dos netos, essas coisas, mas estão se dedicando a receber pessoas em casa. Como também tem brasileiros, né? Tem vários casos de brasileiros e brasileiras que recebem pessoas aqui, não necessariamente em situação ilegal, né? Porque, infelizmente, existe uma confusão entre estar ilegal com estar clandestino ou ser criminoso. Criminoso é a pessoa que usa documento falso. Não, então, está roubando o espaço de alguém, está roubando a vaga na escola, está roubando o emprego de um europeu pobre ou de um brasileiro que está regularizado. Então, esse roubo é marginal também, porque está à margem dos direitos sociais. Não tem documento, não tem acesso correto, né, ao serviço de saúde, né? Alguns se recusam a estudar
porque acham que quando foram parados pela polícia vai poder dizer, mas eu não sei falar francês, essa coisa toda. Então, isso já entra mais no domínio da perversão. Então, essa perversão, esse esconderijo aí, essa marginalidade, esse conjunto de crimes, leva a pessoa a se esconder cada vez mais. Ou seja, ela está se desengajando enquanto ser humano, né? Ela não está se envolvendo enquanto ser humano na dinâmica da sociedade, né? Então, você tem pessoas que estão aqui em situação de documento falso, por exemplo, que não entram em museus, que não vão para cinema, mesmo que tenham filhos aqui, porque romperam de uma forma vagarosa ou brutal com o fato de ser humano, né? O ser humano tem direito a ir ao museu, tem direito a ver show gratuito, mas fica fechado numa própria comunidade que geralmente não é uma comunidade, mas um grupo de outros mafiosos, de outras pessoas que estão envolvidas com isso aí. Então, nada disso é são, nada disso é terapêutico, não vai melhorar a vida da pessoa. Então, o engajamento social, o envolvimento de ir nas manifestações. Outro dia uma pessoa me perguntou, mas essas manifestações que estão acontecendo de brasileiros aí, não é o pessoal que é estudante, né? Isso é coisa de estudante. A pessoa me perguntou assim na internet, e eu perguntei, a senhora tem alguma coisa contra os estudantes, né? A senhora tem alguma coisa, os temas que eles estão falando, a pessoa me bloqueou, né? A moda agora não tem argumento, bloqueio. Eu também já bloqueei pessoas que, né, por assédio, essa coisa, então tem um limite, então, né? Pessoas que querem abusar, ficam só em casa, então pensa, um brasileiro ele vai fazer tudo para mim, né? Que nada, ele não estudou, quer dizer, a pessoa não estuda, a pessoa não quer uma coisa séria na vida, não se engaja profissionalmente, mais uma vez o engajamento, o envolvimento, né? Então, vê o mundo assim. Aí, né, quer vampirizar a vida das pessoas. Então, a importância desse envolvimento, dessa participação nos movimentos, por exemplo, hoje estamos vivendo no Brasil o mês de conscientização, o mês de preparação social contra o suicídio, né? É o Setembro Amarelo, né? Então, no Brasil tem uma linha gratuita, eu acho que é o 188, que as pessoas podem ligar a nível nacional durante esse mês, gratuitamente, se tiver... Está havendo muito suicídio no Brasil? Porque na minha época, eu saí do Brasil faz 30 anos, gente, tem coisa que eu não estou atualizada. Está havendo alguma depressão, alguma coisa assim? Tem duas questões aí. Primeiro, o perfil das pesquisas, e os interesses sociais, mais uma vez, graças às pessoas, aos movimentos, às reuniões, começaram a investigar porque algumas pessoas estão morrendo do nada, vamos dizer assim, né? Então começou a descobrir comportamentos e palavras e situações, né, de tristeza profunda. Depois não era, alguns casos mais graves que não é mais tristeza profunda, é depressão, né? Paralelo a isso, a automedicação. Né? Até alguns meses atrás, porque está indo muito rápido, tinha a história do detox, né? Uma pessoa chegou aqui na França e disse, eu quero vender suco detox que eu mesmo faço porque eu aprendi, tutorial. Eu disse, veja só, mistura uma planta com a outra, você não tem uma formação, ainda mais na França, que é extremamente, na Europa, extremamente controlada essa questão de cosméticos, essa questão de alimentos, e de repente você se encontra um processo processado judicialmente, não é? Porque você não é habilitado profissionalmente, não basta chegar num país com um monte de ideias e eu sei fazer e sair vendendo. Então, o que era o detox, não estou dizendo que todo detox é mau, mas essa forma improvisada assim, é automedicação. Né? Então, você tinha pessoas que tentavam resolver os problemas de tristeza, de depressão com a automedicação, não faziam terapia, porque, veja só, a importância na terapia da pessoa não é só quando ela está numa situação limite, mas tem gente que está em situação limite e que não vai fazer terapia. Né? Então, talvez nem reconheça que ela saiu um pouco do eixo, né? Porque quando você conversa só com familiares e amigos, e até mesmo profissionais da área da educação, que não são capacitados, que não viveram a experiência terapêutica ou que não têm uma formação, a tendência é dizer, vai passar. Né? Eu estou aqui, conte comigo, eu sou seu amigo, eu sou sua mãe. Porque você, às vezes até culpabilizar a pessoa, você tem tudo, porque você está se sentindo assim. Não é? E a pessoa está numa situação
Porque a doença física, principalmente psicológica ou psiquiátrica, que é mais grave, ela aliena a pessoa. Né? Então, aquela pessoa vai ficando cada vez mais submissa das situações, mais dependentes, inclusive da própria doença, ela fica dependente, não é? Porque a doença também é um lugar social. Eu estou doente, ou eu sou doente, né? E é nisso aí, nesse momento aí de reconhecimento de que a pessoa não está legal, né? Não diria nem normal, mas não está legal com ela mesma, a relação com as pessoas, né? Com o mundo, né? Com a visão, com os projetos, né? Às vezes eu recebo pessoas que estão em situação de tristeza ou de depressão ou de luto, né? Eu me lembro de uma paciente que ela só conseguia sair de casa para trabalhar, ela trabalhava 10 horas por dia, né? Inclusive ela cuidava de criança e trabalhava num restaurante. Então, muito perigoso, porque ela estava trabalhando com alimentos. Alimentos tanto pode cuidar como envenenar as pessoas, como ela trabalhava com facas ali, que podia ser usado contra ela ou contra alguém, em caso de descontrole. E também ela trabalhava com crianças. E a única coisa, quase 2 anos, a única coisa que ela conseguia sair era para ir para o cemitério. Porque tinha pessoas que tinham falecido da família dela e... Né, eu sei que o termo não é esse, mas a diversão, o único lazer que ela tinha, e ela me disse isso, né, foram 4 meses de análise com ela, que a única coisa que ela conseguia fazer era isso. O que é que eu segurei, assim, o que era de positivo na vida dela? Eu fiz, né, perguntei, vi esses aspectos de como ela se cuidava, de como ela cuidava das crianças, como ela podia ter 2 trabalhos, né? Então, essa situação essas outras dimensões sociais da vida dela, né, foi fazendo que depois de 2 anos nessa situação ela fosse, né, saindo. Isso é um exemplo mais restrito da clínica no pessoal, entre 2 pessoas. Mas o efeito terapêutico, que não é terapia, mas o efeito terapêutico de ir para uma manifestação, né, de encontrar outras pessoas da mesma nacionalidade ou não, de saber, de escolher o tema, de participar das reuniões de preparação e das reuniões de avaliação de da manifestação, por exemplo, ajuda muito as pessoas a saírem desse círculo doentio. Não é, por exemplo... De ficar sufocada em si mesma, né? Claro. E qualquer probleminha pequeno parece grande porque está ali sozinha, né? Eu já recebi pessoas aqui que estavam fazendo mestrado e doutorado, que também só faziam mestrado e doutorado. Né? Imagina você passar 2 anos num país que você não tem vida... amorosa e social, exceto pela internet, e você passa estudando na faculdade, chega em casa, você vai revisar, vai preparar o seu documento, né? E não sai de casa. O máximo que às vezes saía de casa para ficar em lugar fechado era sair de casa para ir para um cinema. Tem a questão climática, às vezes, que é por causa do frio, né? Mas sair de casa para ir para o teatro, quer dizer, você sai de um lugar fechado para ir para outro fechado, aquela formalidade, que você vai ficar sentado ali no escuro, você não está conversando, não tem a informalidade. Ou se não, algumas pessoas, porque existe uma cultura, né, do aperitivo aqui na França, o apéro, né? Então, sair de casa para beber, né? Ou como tem muitos brasileiros aqui, que só saem de casa também para beber. Né? Tem pessoa que eu conheci aqui 6 anos na França e a única coisa que sai é para ir para pagode. Nada contra o pagode, mas nem curte o pagode. Vai lá e depois entra alcoolizado em casa. Então tem uma relação de droga com isso aí, né? Não é uma coisa multidimensional como é o ser humano, né? Assim, o forró, a cervejinha, o churrasco, o pagode, a igreja, né? Os escritos religiosos, que seja de qualquer religião, ele tem uma função, né, de buscar alegria, né, de buscar o contato com o outro, o contato com si mesmo, o contato com o cosmos, né, seja que nome que a pessoa der, né, mistério, religião, Deus, né, deusa, né, ou deuses, né, também depende da referência da pessoa. Universo, né? O universo, as ciências, né? Então isso é um contato com o outro, mas quando você tem uma relação só com livros, os livros são escritos que estão mortos, não são pessoas. Ah, não, porque, né, tal escritor é interessante, tudo bem, tal escritor é interessante, mas ele já faleceu há 50, 100 anos, né? Vamos ver, e o que ele escreveu era uma ligação também com o movimento, né, que é a humanidade, né? Tem uma expressão que diz assim: movimento é vida.
Então se você para muito, você acaba no cemitério, né? Porque a parada geral é estagna, né? Inclusive, mais no Brasil do que aqui. Aqui eu converso com pessoas mais engajadas, mais jovens, mas no Brasil às vezes encontrava sindicalistas. Eu dizia, olha, você fica defendendo só a greve geral aí. A grande greve geral é o cemitério, viu? Você... né? Deve ser. Tá vendo aí, né? Se você não tem família, como é que fica o seu lado de família, sua formação? Quer dizer, tem que tomar cuidado com as estagnações aí, porque é feita água parada, né? Então, ser humano, água parada ali só vai proliferar, né? Os micro-organismos ali nocivos. Então, essa ideia do engajamento. É porque é o seguinte, quando você sai, eu estava brincando outro dia com uma colega minha, eu disse, você vai fazer economia na academia, porque você vai, toda semana você vai para uma manifestação, você anda quilômetros e quilômetros, então você não precisa pagar academia no final, né? Ela fica ativo, né? Fisicamente ativo. Fica ativo, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, professor. A pessoa que está aqui em Paris, novato ou não, a pessoa que está um pouco isolada socialmente, como é que ela pode procurar um tema, né, um engajamento, que às vezes a pessoa não sabe, está ali só servindo ao marido, servindo aos filhos, aqui a mulher não tem empregada, então a pessoa mesmo faz tudo em casa, a pessoa é motorista, tal, e às vezes se perde um pouco, mas não necessariamente, nós somos brasileiros, né, mas não precisa ficar só no gueto cultural, pode ajudar handicapé, né, pessoas com deficiência e mobilidade, tem associação para reciclagem de roupa, que é para ajudar. Quais são outros engajamentos que teria aqui em Paris que a pessoa pode dizer, não, vou ajudar essa causa, pronto, ajudar numa causa? Todos os casos que eu cito, assim, eu tive uma ligação direta, né? Um dos casos, 2 casos que eu vou citar aqui, inclusive casos muito pesados. Então, as 2 mulheres que não se conhecem tiveram uma vida que é a vida que eu chamo uma vida de Disney, né? Então, conheceram um estrangeiro, vieram para cá, né? E se estabeleceram, tiveram filhos e não precisavam trabalhar porque os maridos recebiam mais de 4.000 euros por mês, a vida já estava estruturada, coisa e tal, mas havia atenção delas mesmas, com elas mesmas, porque todas as 2 inclusive tinham nível universitário e já tinham uma vida profissional no Brasil, então chegam aqui e viram... A pessoa começa do zero, gente, para vocês estão no Brasil, aqui você começa do zero. Então, o que eu falei com uma delas, né, a primeira aqui que eu vou citar o caso. Então, ela era muito ligada, a filha que ela tinha, ela é muito ligada, a filha que ela tem, não é? Mas a filha foi crescendo, virando adolescente, então aqui normalmente quando as crianças, geralmente as escolas e colégios das crianças é no mesmo bairro, para facilitar o deslocamento, coisa e tal, né? Então, geralmente, quando chega a 12 anos, as crianças já estão pegando o ônibus normal, ônibus e metrô, com suas mochilas, para ir para os colégios, coisa e tal. E elas já... então, estava cada ano que passava, quanto mais a filha ficava autônoma, mais era difícil e mais sintomas caíam nessa mulher, né? Porque ela passava o dia todo em casa, ela levava a criança pré-adolescente, adolescente, para a escola integral só entra no final da tarde, e ela tinha esse dia todinho para ficar rodando com as ideias, conversando com as pessoas no Brasil, e depois os conflitos com o marido, coisa e tal, coisa e tal. E uma das coisas que ficou acordada, né, foi um acordo na terapia com ela era fazer alguma coisa no domínio que ela quisesse. Não necessariamente a formação que ela teve no Brasil. Então ela acabou trabalhando como assistente numa creche no bairro dela. Ela começou mesmo de baixo, assistente numa creche. Então tinha a ver com a questão da melhoria de conhecimento do francês dela, linguístico, né? Se bem que ela falava bem, né? Ela fez curso aqui também, mas melhorou muito. Ela tinha a grana dela, tinha o dinheiro dela, não era do marido que tinha aberto uma conta, depositar, não é essa dependência, ela tinha a grana dela, né? Ela tinha os horários, os contatos com ela, e era muito fácil, porque era o horário escolar aqui na França, ela trabalhava 4 vezes por semana. Né? Então ela trabalha segunda, terça, na quarta não trabalha, na quinta e na sexta, e eram 4 horas. Esse era o contrato básico do básico que ela tinha no bairro dela, né? Então ela recebia, na época era 1.200 euros, sem gasto de passagem, sem gasto de alimentação, gasto quase zero de uniforme, né? Ali no Cartier. Então isso foi terapêutico com ela. Chegou o momento da terapia que
ela decidiu porque o foco era esse, né? Então ela está se sentindo mais tranquila né, com a filha adolescente. A outra, bem parecido o caso, mas o caso dela foi complicado, porque ela foi hospitalizada várias vezes, né? Então ela tinha crises e tinha que ir para a hospitalização psiquiátrica. Bem parecido, porque o filho foi crescendo e depois ficava complicado, porque ela tinha as crises diante, na escolinha de música da criança, na escolinha de teatro da criança, na frente da escola ela começou a ter crises de descontrole, de gritos com a criança. E quando ela começou a se engajar, né, mais uma vez o engajamento, nesse caso não foi engajamento social, foi engajamento, não foi engajamento profissional, foi engajamento social em associações do bairro dela também. Ela começou a participar do bairro, então ela me dizia às vezes assim, não, mas que hoje eu estou com medo de sair aqui porque hoje vai ter uma saída com os velhinhos, né? Porque tem uma associação do pessoal da terceira idade do bairro dela. Então ela ia lá como, né, participar. Então quando tinha atividades no parque, então ela se inscreveu na Merri lá, para Merri é a prefeitura local, né? Então pronto. Então melhorou a situação. Ela continuou o tratamento medicalizado dela, porque tinha que continuar. Não existe uma proibição quando se faz psicanálise, quando a pessoa chega e diz eu tenho um tratamento psiquiátrico, ou eu sou de uma religião, ou eu faço isso. Eu disse, não, mas se aqui não, né, tá tudo bem, tá indo bem, né? Se for uma questão medical que você acha, você fala com seu médico, né? Então você pede orientação ao seu médico, mas não vai substituir, romper. Então né, movimentar as pessoas, né, descobrir, não é, porque o terapeuta né, o cuidador, seja psicanalista, psicólogo, psiquiatra, ele fica na instituição ou ele fica no gabinete, mas o paciente sai, né, o paciente volta para os seus problemas, coisa e tal. Não é essa moda atual, né? Porque eu não tenho nada contra o coaching, né? Eu já fiz, não me reivindico, mas fiz estudo em coaching também, tenho, né, umas notas até razoáveis na minha formação em coaching lá. Que bom. Mas não se pode substituir o coaching pela estrutura teórica e prática e a tradição, seja da psicologia, seja da psicanálise, são espaços diferentes. O coaching, ele é mais objetivo, ele deve ser limitado e ele não é o psicólogo, nem o psiquiatra, nem o... Né? Então, se o coaching começa a entrar muito na intimidade, nem o psicólogo, nem o psicanalista tem que entrar na intimidade da pessoa. A pessoa que fala suas intimidades ou não. Mas, na lógica do coaching, uma pessoa vai para um problema bem específico. Né? Inclusive, o coaching, a tradução, uma das traduções é treinador, né? É como o coaching esportivo. Então, numa equipe bem estruturada, você tem o treinador mesmo, e você tem o massagista, você tem o psicólogo do esporte, né? E etc. Então, são bem definidos. Então, o psicólogo do esporte não vai treinar os jogadores, né? O massagista não vai receber enquanto psicólogo, e etc. Então, bem definido. A miséria financeira não pode facilitar a entrada de um monte de gente se dizendo profissional para fazer tudo, né? Como diz a expressão aqui, fazer tudo e não importa qual, né? Tudo e não importa qualquer coisa, não é? Porque a pessoa que chega tem uma demanda, a demanda gera uma angústia, e essa angústia pode ser tão grave que a pessoa pode estar num estado de fragilidade, e não são pequenos toques ou frases generalista, né? Que não, vai melhorar. Vai melhorar. É bom ouvir isso, mas nem sempre é verdade. Às vezes é importante dizer, não vai melhorar. Você está quebrando a cara. Você está quebrando a cara, você está quebrando a cara da sua família, você está quebrando a cara das pessoas. Inclusive, tem uma das coisas que eu gosto muito na psicanálise, é esse efeito, né, medical que a pessoa volta. Então, quando a pessoa medical no sentido terapêutico, a pessoa se torna uma pílula de saúde no seu meio. Por quê? Porque ela fez um tratamento, então ela melhorou a relação com ela mesma, ela melhorou a relação em casa, se ela divide a casa com alguém, família, ou seja o que for, né? No trabalho, né? Tem pessoas, por exemplo, estou aqui lembrando uma paciente que está fazendo mestrado aqui, que tinha feito terapia no Brasil,
veio me procurar por causa disso, uma espécie de continuidade, né? E estava trabalhando, era uma menina muito dinâmica, coisa e tal, coisa e tal. Só que ela via a vida e o trabalho dela manual, que não tinha nada a ver com a formação, ela via pela uma ótica do mestrado. Eu disse, veja só, você anota isso e utiliza para o doutorado. Mas o trabalho que você está fazendo ali é um trabalho alimentar. Certo? Você não foi contratada porque você é estudante de mestrado. Você foi contratada para fazer um trabalho manual ali. Certo? Que não desonra ninguém, feito no Japão. Eu tive agora recentemente no Japão e vou voltar, né? Durante 5 anos vou ficar voltando, 5 anos no mínimo. Né? E a relação com o trabalho é bem outra. As pessoas não estão no trabalho se sentindo humilhados. E no Japão, eu andando nas ruas, observando assim, você encontra pessoas com 60, 70 ou mais. Eu pratico judô, estava no Instituto Kodokan no judô, em Tóquio, né? E uma vez eu estava treinando e eu encontrei uma pessoa que tinha 85 anos treinando comigo e ela conseguia me levantar. Né? Então, às vezes não é a força que você coloca nas coisas, no seu engajamento, voltamos mais uma vez ao tema, né? Não é uma força que você coloca, mas é descobrindo qual é a técnica, descobrindo qual é o prazer, para que a vida fique mais leve. Né? É verdade. Não, isso é importante saber. Por exemplo, no caso do judô, né? A gente usa a força da pessoa, né? Não contra a pessoa, assim, parando a pessoa, mas deixa a pessoa aí, né? Você vai ajudar a pessoa aí. E no momento, né? Porque agora eu estou fazendo um estudo sobre a educação física, né, a pedagogia, porque do mesmo jeito que existe uma pedagogia que a gente chama formação ou transmissão em psicanálise, como existe uma pedagogia do oprimido em Paulo Freire, que são importantes, uma pedagogia do teatro como em Augusto Boal, inclusive Augusto Boal tem um teatro em homenagem a ele aqui em Paris também, a arquitetura flexível de Oscar Niemeyer, estou citando só brasileiro, né? Puxando, né? Claro, né? Né? Então as poetisas também, as psicanalistas e tudo mais do Brasil, estou lembrando aqui Denise da Silveira, né? Então, quando você utiliza o movimento do adversário, que não é necessariamente o inimigo, mas quando você utiliza a energia, né, que nega você do inimigo, você está trabalhando com a sua energia interna também. Né? Até que ponto você vai se flexibilizar para receber aquela carga, se tornar souple, é a palavra em francês, mas flexível, né? Porque suave, né? Em português o judô significa o caminho suave, né? Então como é que se você se suaviza, né, para fazer, para estar pronto, né, para estar aberto para essas circunstâncias, porque a vida é dinâmica, né? A vida é movimento, a vida é surpresa, né? A vida às vezes é não fazer nada, né? Porque tem um ditado que é o fazer sem fazer, né? Às vezes você fez tanta coisa que você não está tendo retorno, então não faz nada. Não faz nada porque você já fez. Então vamos ver qual é o retorno que tem. Eu acho muito engraçadinho isso, porque às vezes tem gente que me telefona e diz, olha, eu fiz um documento com você e me diz e conta história. Mas sim, mas foi há 6 anos atrás. Né? Olha, vou indicar uma pessoa, vou voltar aí de novo. Quer dizer, eu não esperei. Né? Então, eu estava falando recentemente, como eu falei, né, em off com você, né? Então hoje eu estou me dedicando aos cursos de português, né? Então estou indo muito nas empresas dar aula, pessoas que conhecem ou não conhecem o Brasil ou Portugal, então dou aula de português. Então isso é um novo exercício que eu tenho que fazer, porque eu tenho que estudar o português de Portugal, as expressões brasileiras, porque eu estou quase 20 anos aqui na França. Conheço esse fenômeno. Você fala várias línguas, você mora na Alemanha, então você fala francês também, você fala inglês, e quem está de fora pensa que é uma frescura, um elitismo da gente que está esquecendo a língua. Não é porque está esquecendo a língua, é porque às vezes tem um fenômeno em pedagogia, quando a gente ensina e aprende em língua estrangeira, que a gente bloqueia em algumas palavras que são às vezes parecidas. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade em francês de falar a palavra até hoje eu tenho característica. Porque a palavra característica em português é bem parecida com a caracteristique do francês, né? Então tem um momento que você, ali eu consigo, ou eu consigo com dificuldade, ou eu não consigo de forma alguma. Então, qual é a estratégia cognitiva? Por isso que tem a diferença entre a língua do Brasil
que eu chamo brasileira, como vários professores chamam língua brasileira, com a língua portuguesa, porque existem também aspectos cognitivos, estratégias cognitivas de resolver, são bem culturais, como o francês da Bélgica é diferente da estratégia do francês do Canadá, do francês da França mesmo. Países da África. De países da África, né? Que é o aspecto transcultural que a gente já conversou, não é? De outras vezes. Então, assim, isso é muito interessante, né? Falar do transcultural nesse tema de hoje, porque, veja bem, o Darcy Ribeiro, né, que é um grande escritor brasileiro, pesquisador, que foi punido na época da ditadura. Pegaram como forma de punição, dizendo, vai morar lá no meio dos índios. Aí ele disse, foi a melhor coisa da minha vida, porque eu estou no Brasil, Darcy Ribeiro dizia, estou no Brasil, mas eu não conhecia esses brasileiros realmente, né? E era na época um pessoal que não tinha relógio, tinha uma vasta cultura, como foi o nascimento, não era só a visão do mundo de Adão e Eva, de Deus, mas de deuses. Então tinha todo, né, você dormia quando tinha sono, você ia caçar. Então para ele foi realmente, né, uma riqueza cultural. E ele também esteve aqui na Europa. E uma das coisas, quando ele voltou a dar aula, né, quando ele pôde voltar ao Brasil para dar aula, então ele dizia, olha, essa coisa de botar um tijolinho, era a expressão que ele utilizava, então um tijolinho na cultura francesa, um tijolinho na cultura inglesa, né? Assim, o Brasil precisa de muita coisa. Tá? Então você absorve, você, como dizia Agostinho Neto, também um grande pesquisador e poeta africano, angolano, o que ele dizia? Nós temos que absorver, controlar a língua que nos colonizou, no caso do Brasil, Portugal. Não com raiva, mas para mostrar a nossa cultura e transmitir a nossa cultura para os nossos semelhantes e poder dialogar com os antigos colonizadores, né? O Frantz Fanon, que era algeriano e haitiano, que fez parte da transformação, mais uma vez, do engajamento social na Argélia, eu acho. Então, também falava disso. Não existe uma inimizade ao extremo, né, com o diferente, né? Isso é bom, só quando a pessoa está num estado de paranoia agravada ou outras patologias. Então ela detesta, ela quer agredir, ela cospe, né? Ou o contrário, né? Eu já vi pessoas aqui, né? Eu conheci um brasileiro que não, por acaso eu conheci um brasileiro aqui, ele disse que trabalhou 10 anos sem ir no Brasil, né? Ele conseguiu uma quantidade enorme de dinheiro trabalhando de domingo a domingo, e ele disse que voltou, pagou tudo, gastou, usou com prostitutas no Brasil. Ele me disse, eu saí da casa da minha família, me acordei 4 dias depois, não sabia onde eu estava, que eu tinha tanto dinheiro. E ele disse, eu voltei para a França, só tinha 10 euros no bolso e o bilhete, né? Foi esses 10 euros que me deixou chegar em casa, mas não tinha nada. E não tinha nem comida em casa, então teve que trabalhar de novo, passar vários anos. Quer dizer, né, essa pessoa está se autoflagelando aí, né? Na época ele tinha grandes problemas com álcool, espero que tenha saído, não foi meu paciente, foi uma pessoa que, né, a vida fez encontrar assim, né? Quer dizer, se ele levantasse a cabeça do trabalho e se visse enquanto ser humano, né, de uma forma mais larga, ele se daria mais horas de sono, né? Ele beberia menos, né? Ele canalizaria, né, as energias intelectuais, as energias sexuais dele, né, para coisas mais largas. Felizmente, ele é uma pessoa que ajudou muita gente, né? Se deu mal várias vezes, né? Porque às vezes tem um parasita que chega, né? Mas, felizmente, mas imagina também se ele utilizasse essa energia para fazer o mal, como o parasita faz. O parasita só olha, o parasita é o perverso, né? Então ele só olha o mundo que está se decompondo ali, onde é que eu entro, né? Onde é que eu quebro, onde é que eu me infiltro ali, né? Como eu já recebi pessoas que me disseram assim, ah, não, mas eu estou transando com todo mundo aí porque eu sei se eu tiver um filho aqui, uma filha, né, estou tendo relações aí, se eu engravidar alguém eu vou ter papel e coisa e tal, então não vai ter problema disso, não. Né, automaticamente, por ter filhos nascidos aqui, você não vai ter nacionalidade, nem a criança tem nacionalidade automática na França, nacionalidade francesa. Você está se expondo às outras pessoas também, na transmissão sexual de doenças, né? Doenças sexualmente transmissíveis, DST.
o que você está fazendo é extremamente perverso, porque você está sacana, perverso, mal, porque você está consciente do que você está fazendo. Né? Algumas pessoas já chegaram a dizer, não, mas é porque eu estou com uma doença, eu não vou ser expulso da França. Não é assim. Né? Algumas pessoas chegam até com um discurso carregado, assim, mas a França, país dos direitos humanos, não pode expulsar uma pessoa doente. Uma pessoa... Não é assim. Porque, mesmo que seja no papel, o Brasil tem uma estrutura, tem os melhores serviços, pelo menos na época do SUS, na época do Humberto Costa, né, que é lá do Recife. E foi ministro Então teve um grande avanço no tratamento contra a AIDS, contra DST, medicamento. O próprio governo na época, né, entre 2003 e 2016, teve a quebra de patente de produção de medicamentos contra doenças graves no Brasil. Então ou seja, o governo na época decidiu, vamos produzir aqui, vamos utilizar a forma sem autorização dos grandes mercados, certo? Porque tem pessoas doentes que não podem ter acesso. Felizmente teve a descoberta do petróleo do Brasil para que uma parte do dinheiro seja investido em saúde, educação, segurança pública, mas esse momento que está passando no Brasil, que foi um engajamento social, né? Pessoas se engajaram em torno de um projeto que nesses últimos 8 meses parece que não está muito bom. Tem aí, né? Tem a questão da Amazônia que está queimando. Não é? Cada dia tem vídeos na televisão, pessoas botam denúncias. Felizmente está tendo a internet, né, que é uma forma de interação social, que é até um terreno de engajamento também, muito limitado ainda, né, mas é interessante. Então as pessoas que às vezes, pelo fato de ter um celular, mas às vezes está denunciando, está mostrando, né, coisas que estão sendo cobertas, né, que é um absurdo essa coisa de negar dinheiro. Quer dizer, já era um absurdo não cuidar da Amazônia, né? E depois está pegando fogo, ainda não se negar a receber dinheiro e deixar aí, né, essas negociações que não terminam nunca. Porque a Amazônia não é só planta, né? A Amazônia é uma cultura, né? É como se você deixasse pegar fogo o Rio de Janeiro, São Paulo. Tá? O nome São Paulo, Rio de Janeiro é muito mais que os prédios. Não é uma coisa que é universal, é muito mais que turista financeiro, né? Então tem uma coisa simbólica para a humanidade, muito mais que essa polêmica aí do se é o mar ou se é a Amazônia que é o pulmão do mundo. Isso é medíocre, isso é triste, isso não é nem secundário, isso é abaixo do terciário, bem abaixo, porque tem vidas ali, né? Isso é um sinal de descaso histórico, não é? Não é só um caso de polícia ou de dinheiro, não é? A Amazônia ela tem uma... a grosso modo, eu acho que a Amazônia é o que resta do ser humano, né? Porque está tudo tão... Como a Fernanda Jung, que acabou de falecer agora, ela dizia, os cafonas eles querem botar concreto no jardim. A gente cafona adora, em vez de botar planta no jardim, bota tudo que é concreto, né? Concreto, ladrilho, para né? dar menos trabalho para limpar, eu já ouvi falar nisso. Os países nórdicos, né? Para dar menos trabalho. A folha cai... Tem uma situação que assim dá para se entender quando a gente está aqui. Bom, a França está mudando o clima, né? A gente está, né, tá tendo 47 graus aqui, tem 47, 45 graus. Isso nunca existiu com tanta frequência aqui na França. Mas veja só, tem-se uma explicação para as plantas, porque essa cidade urbanizou muito, não é? E tem muitas plantas, ou você tem plantas específicas, né, ali, não é a fecundidade que tem o Brasil, né? No Brasil, por exemplo, eu tenho uma amiga que é francesa, ela foi no Brasil. Então, ela dizia, estou mal do estômago, foi a água. Um dia ela comprou, ela encheu um táxi de água mineral, né? Encheu um táxi de água mineral. Mas o que acontecia com ela? Depois os amigos estavam com ela e disseram, não, mas não é a água mineral. Você vai para feira. Você já reparou que em todo banco de feira você prova os frutos assim, você come nos bancos de feira. Depois você encontra a pessoa do acarajé, você compra acarajé. Você vai na esquina, você come uma feijoada. Não, tem que veja o equilíbrio. Ela me dizendo, mas é porque eu vou no mercado aqui, tem tantas cores, né? E realmente, se você pega aqui para a França, não tem tantas cores assim. E o odor dos alimentos, né? Você vai na feira livre no Brasil, tem o cheirinho realmente das frutas, das verduras, as carnes ficam expostas. Tudo bem, quanto à higiene eu não vou falar sobre isso, mas nos países nórdicos é tudo com vidro, tudo esterilizado, as frutas não têm cheiro nem nada, gosto muito pouco. Um parêntese.
Por exemplo, mais um tema para a questão do engajamento é o ecossocial, né? Então, a ecologia numa dimensão social. Não é aquela coisa, eu tenho uma planta no meu apartamento, eu sou fumante e tenho uma planta no meu apartamento, só saio para beber e eu sou ecologista porque tenho uma planta no meu apartamento. Isso aí não funciona. Mas, assim, uma das questões atuais, ao menos aqui na Europa, é tirar o plástico do plástico. Né? Porque a gente, às vezes, vai no supermercado, é engraçado porque, às vezes, a banana no supermercado, ela está numa caixa de plástico, uma barquete, que a gente chama aqui na frente, uma caixinha de plástico, às vezes até de madeira, para dizer que é bio, para dizer que é natural, coisa tal, mas tem produtos que uma banana por uma está no plástico. Então, o plástico no plástico. Né? E frutos, que tem que ser consumido rápido, né? Podem ser vendidas diretamente. Mas, assim, se virou um objeto de luxo, por exemplo, como eu disse, eu tive em Tóquio, na capital japonesa. Então, lá não tem manga. Lá não tem banana com facilidade, né? Por exemplo, você compra 6 bananas lá em Tóquio, ela é bem mais cara, né? Quase o dobro de uma maçã. Tá entendendo? Então tem frutos que realmente são raros, porque são tipo exportação, coisa e tal. Abacaxi quase a gente não vê, porque as pessoas nem consumem com essa facilidade. Gente, o pessoal não sabe nem como descascar abacaxi. Mas aí, o que pode acontecer no Brasil? Eu tenho uma colega que é professora, que ela era nordestina, ela foi trabalhar em Santa Catarina. Ela casou com um rapaz do sul do Brasil, foi trabalhar em Santa Catarina. E uma aluna dela, e ela estava falando dos frutos, coisa e tal, e ela mostrou algumas imagens do Nordeste, mostrou uma jaca. E tinha uma criança lá que disse, eu nunca comi jaca. Para ela foi chocante, porque ela é nordestina. Mesmo sendo nordestina, mas estamos no Brasil. Então, não é possível, né, que uma criança não tenha comido jaca. Então, fizeram uma atividade externa, foi no mercado, e a criança ficou apaixonada pela jaca, não tanto pelo gosto, mas pelo cheiro da jaca. Né? É como se diz lá no Nordeste brasileiro, jaca, goiaba são coisas que não se escondem. Pelo cheiro todo mundo sabe que está em casa. Então, são fontes de alegria, não é? Quer dizer, nesse movimento atual do ecossocial, as pessoas estão se descobrindo em cozinhar os próprios alimentos. Né? Quer dizer, tem a questão do controle do tempo, que é uma coisa que em todas as filosofias chega um momento que não se discute só beleza, ética, se discute o tempo. Porque se não tiver tempo, não tem ética, você vai morrer. Né? Você vai morrer. Então, né, se acostuma com isso que você vai morrer. Brasileiro, segundo o IBGE, vive até 78 anos. Né? Com a situação de violência no Brasil, bem menos, né? Os rapazinhos que são confundidos, porque estão... Essa semana um rapaz estava trabalhando numa laje, levou tiro, né? Estava trabalhando numa laje. Teve jogadores de futebol, que até uma equipe prestigiosa, morreram, que estava lá num container, quer dizer, o alojamento que não é precário, o alojamento que é precário, né? Mesmo que seja numa situação cara, né? A própria questão da medicação, né? Toma esse remedinho, né? Agora, né? Teve uma época que era o Florax, né? Agora tudo é Rivotril, né? Não, vamos tomar Rivotril, não sei o que mais lá. Quer dizer, tudo são perigos, né? Então as pessoas vão se perdendo o seu tempo, perdeu tempo, perdeu vida, né? Nessas coisas que estão muito mais ligadas à consumação. Quer dizer, tem pessoas hoje trabalhando para comprar produtos de beleza, né? Para mostrar a beleza na câmara, mas não encontra pessoas, né? Existe não é nem um niilismo no sentido, não é, dramático, no sentido filosófico, né? Não tem esperança, não é isso. As pessoas elas estão vivendo, também não é nem uma fobia social, é algo de despreparo, né? Que está ligado à questão da vaidade, né? De despreparo de receber um não, de despreparo de não dar certo. Mas de onde também vem esse despreparo? É o viver no algodão. Né? Um algodão real, que algumas pessoas têm poder financeiro para isso. Né? Eu tenho uma amiga, quando ela entrava em crise existencial, o pai pagava uma viagem para fazer compras em Miami.
né? Do mesmo jeito terapia. Né? Do mesmo jeito que eu tive amigos e pessoas mais próximas, assim, namoradas também que moraram em favelas, de classe média, em toda classe. Eu também tive namoradas, amigas e coisa e tal, dentro e fora da universidade, que a realidade era essa, né? Não era só ganhar o carro, ela já tinha o carro dela antes de entrar na faculdade, mas toda vez que entrava uma crise que a família não podia conter, coisa e tal, né? Quer dizer, nunca chegaram e motivaram, questionaram, vamos fazer uma terapia, seja que linha for, uma terapia com dança, com biodança, fazer um exercício não competitivo, né? Eu faço judô, mas não judô competitivo, eu faço judô lazer, né? Fazer o pilates, que são coisas baratas, fazer o yoga, fazer a meditação, né? Eu voltei a investir muito nos meus estudos em meditação, então tem coisas muito boas que você pode fazer sozinho ou em grupos, né? Que também tem esse papel, porque só para concluir esse pequeno momento, o engajamento social, ele pode ser num grupo pequeno, mas ele pode ser uma coisa pessoal, das pequenas iniciativas, né? Por quê? Porque na base o ser humano é um ser social, né? O grande filme que reforça isso, que explica bem isso, é aquele filme do Náufrago com Tom Hanks. Então ele pega uma bolinha, ele inventa um personagem, ele conversa com ele mesmo. Se ele conversa com ele mesmo é porque ele aprendeu com outra pessoa, né? Então tem um social ali que está rodando, né? E tem pessoas que vivem muito bem desse jeito, né? Também viver como eremita lá na montanha, ou seja onde for, pescador que passa um mês no mar, essa coisa todinha, também funciona muito bem. Porque tem a lei do retorno, né? A gente fala muito da lei do retorno negativo. Aquele ali está sofrendo porque fez muito mal, então está retornando para ele. Mas a lei do retorno também ela é positiva, né? Porque a vida em si ela é um presente, né? A gente estava naqueles milhões de espermatozoides, a gente venceu. É um presente, né? A quantidade de acaso ali. Então, tudo que vier, como diz na linguagem popular, é lucro, né? Mas não precisa ser um lucro ruim para a gente ou para deslucrar o outro, né? Tá bom, professor Carlos Augusto. Foi um prazer bater um papo com você. Sempre aprendo muito e espero que os espectadores também tenham aprendido, né? E possam também comentar depois. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, Luísa.